pessoal, no podcast hoje, tá aí, gostei. Temos um nobre vereador do município de Diadema, Gerry Dessone da Silva Rego, conhecido como Gerry Bolsas. Ele veio, Vlá. É isso aí. Tudo bem? Estamos juntos mais uma O homem vez. tá na casa. O homem hein? chegou, hein? O homem tá na casa, hein? E queria agradecer a presença, o convite. O cara é filho, pai, empreendedor, empresário, tem uma causa animal que é fantástica. Queria agradecer, Gerry Bolsas, pela sua simpatia, pela sua humildade, por ser esse parlamentar de verdade que nós precisamos. Né, Vlá? É isso aí. Mas não é só causa animal, né, Gerry? Não. Seja não muito é... bem-vindo, meu caro. Muito obrigado por ter se deslocado até aqui, para nos dar o prazer, a honra de poder bater esse papo, de levar um pouco mais para a nossa população sobre tudo o que você faz. Não, como eu havia dito, não só na causa animal, mas temos mais alguns projetos, né? Positivo. Então, após a sua apresentação, fique à vontade para falar de tudo um pouco. Eu que agradeço o convite, deu a primeira vez um podcast. Espero que saia bem. Aí entendeu? sim. Eu quero... Leva 5, pô. Aí, mais 5. Obrigado. Nota Verdade, 10. eu vou aqui, primeiro de tudo, falar da minha cidade. Sou o vereador lá de Diadema. Diadema que está na final do Campeonato Paulista. Olha aí. Famosa Diadema. Dá-lhe água, Dá-lhe água. Água Parabéns, Santa, que eu sou meu time de torcida é o Palmeiras, mas de coração agora vai ser o Água Santa. Tenho que torcer por ele, né? Sou da isso. cidade. Com certeza. Temos que valorizar a nossa cidade, valorizar a nossa equipe, então estou muito feliz. Bacana. Então, O assim, Felipe, treinador de goleiros? Eu- Parceiraço. Aí, Ah, Felipe, bacana. parabéns. Que trabalho, velho. Show de bola, sensacional. Realmente, nós estamos de parabéns, estamos assim, né, na mídia, né, divulgando a nossa cidade de uma maneira positiva, né? É isso O aí. futebol mostrando mais uma vez que, né, leva pro mundo, né, não só pro país, mas leva as coisas boas, né, que acontecem. Eu queria mandar dentro do um futebol. abraço também pro Julinho, do Água Santa. O Julinho Julinho. teve em 2002 na Suíça comigo, Olha quando eu só. era um atleta profissional. Ele foi lá para querer negociar jogadores, esteve comigo na Suíça. Bacana. Um abraço, Julinho. Você merece, velho. Pois é, Dudu, Diadema, graças a Deus, é a cidade que há muitos anos teve, né, foi uma luta, né, para mudar o paradigma, né, daquela cidade sofrida, que tinha um monte de assassinato. Violência E depois, muito né, alta. teve o trabalho que foi sendo feito, teve uma lei lá fundamental, se eu não me engano, a vereadora na época, uma mulher, a Cida Ferreira, que criou a lei seca, né? Já tinha sido criado em outra cidade, depois a Cida criou em Diadema, e que aí a criminalidade, acho que a ONU, inclusive, deu prêmios para que a redução que foi. Então, graças a Deus, e é isso mesmo, é assim que a gente vive, tem que viver em paz, e a nossa cidade hoje vive muito mais tranquila. Sabe-se, lógico, uma cidade grande, né, tem o desenvolvimento, e com o desenvolvimento... Tem seus problemas, Tem seus né? problemas, exatamente Verdade. isso. Ainda Graças bem a que Deus. tem, porque aí tem pessoas Exatamente isso. com muita vontade, muita Graças a dedicação Deus. para ajudar, para mitigar, né? Não vamos dizer que Exatamente solução, porque isso, dificilmente perfeito. a gente vai conseguir resolver todos os problemas. Com certeza. Mas à medida que a gente, cada um puder contribuir de alguma forma positiva e ir reduzindo, já é algo bacana, É isso né? mesmo, É isso. Meu mano Vlá, pra gente começar, uma pergunta. Quem é Gerry Bolsas? Opa. E onde tudo começou? Conte tudo e não Não esconda esconda nada. O Gerry Bolsas eu vim, na verdade, para São Paulo, estou com 52 anos, então cheguei aqui há 37 anos. Né? Chegando em Diadema, estamos aqui em São Paulo, mas Diadema há 37 anos. E, na verdade, vim para São Paulo mesmo, fui para São Mateus. Eu fiquei lá durante 6 meses e eu comecei a trabalhar, né? Depois de 6 meses, comecei a trabalhar aqui em Diadema, lá em Diadema, e estudar em Diadema. Então, ficava muito longe. Naquela época, você pegava lá do bairro de São Mateus, né, que eu morava, ali na Avenida São Paulo, eu pegava um ônibus até Santo André, e de Santo André deslocava um outro até Diadema. Não tinha o trólebus ainda, não. É verdade, não. essa época não tinha trólebus Era um ainda. verdinho e um vermelhinho. Quem mora lá conhece esse ônibus. Era a verdade, aviação ABC. O trólebus veio bem depois. E bem depois. Verdade. Nossa, eu inaugurei o trólebus fazendo uma viagem teste nele, né? Olha aí. Então, muito bacana. Então, eu cheguei aqui com 15 anos. Com 15 anos, eu morei com meus irmãos, que depois eles voltaram, né? Fizeram o regresso, né? Foram de volta para lá. E eu vim para Diadema. Pra lá pro... Maranhão. Maranhão. Maranhão, Imperatriz, Terra meus da irmãos. Dona Azul. Mas eu sou de uma cidadezinha, na verdade, a minha identidade, onde eu tirei, né, onde o registro de nascimento, chama Sucupira do Norte. Eu morei a minha vida toda de infância, foi em Pasto dos Bons, mas o meu registro está lá em eu sou natural de Sucupira do Norte, do Maranhão. Então eu cheguei aqui com 15 anos. Aí vim para Diadema, trabalhava em Diadema numa loja de bolsas, chamava Suelen Bolsas, onde hoje fica a Subway, uma lanchonete. E daí fui lá, depois montei, de lá eu saí
para montar um barzinho com o filho do dono da loja, o seu Gilberto, que eu tenho o maior carinho por ele. E ele falou, eu falei, do seu Gilberto, mas não dá para não comprar sociedade nenhuma. Porque ele queria montar, que eu trabalhasse com o filho dele. Uhum. Eu falei, mas não dá. Ele falou, não, se não der, eu completo. Pode ficar tranquilo. Seus direitos Vai, não dá. mas eu preciso de você. Exato. Aí foi lá, cara. Fiquei 6 meses. Aí levantamos o movimento. Chegamos lá, era um barzinho de Vila, que hoje eu passei lá, inclusive. Fui num laboratório e passei ali na Freire Farto, chamando da rua. E eu passei lá e falei, pô, tem uma pizzaria lá hoje, né? Eu falei, caramba, eu tive um barzinho aqui. Bacana. Quando abriu naquela época, eu fiquei lá 6 meses, não tinha movimento, aquilo parado. Falei que eu tenho que levantar isso aqui. Aí eu comecei num açougue e comprava uns bifinhos e uma gordurama para poder fazer fumaça para os velhos vir. Só pro cheiro subir, Cara, né? foram 2 finais de semana. O terceiro já estava lotado. Olha aí. E aí nós começamos a fazer. Vendia muito. Eu falei, meu Deus, como mudou a coisa aqui. Só que eu não era do ramo. Aquilo não me fazia bem, o boteco, a cachaça, porra. Mas eu tinha que trabalhar, né? Não tinha, né? Você tem que se Tinha que virar. produzir, né, amigo? Então, isso nessa época eu já estava aí com meus 19 anos. E aí o barzinho ali, tocamos o barco, eu falei, seu Gilberto, eu quero vender. Vendi, montei a lojinha de bolsa. E aí o nome ainda não surgiu, o GR Bolsa, nessa época. Porque eu era apaixonado naquela época. Eu colocava Rainha Bolsas. Era a minha namorada em homenagem à minha namorada. Que a minha esposa hoje chama Quitéria. O homem apaixonado faz isso, entendeu? Tá certo. E aí depois de uns anos eu apoiei o Márcio para... O Márcio é um colega lá de Diadema. Só uma coisa, você está nos complicando. Porque você colocou o nome, imagina as nossas esposas agora que vai ver, vai querer um nome também de uma loja. Tá vendo? Bacana você, hein, Jerry? Pois é. Por que The Best? Não quero hortifruti, não. Quero Rita Hortifruti. Não é? Valeu, obrigado, Jerry. Pois é. Você já começou bem, hein? Ô, desculpa, Enquadrou o cara. E aí eu peguei, o colega falou, pô, era Jainha Bolsa. Eu apoiei o Márcio candidato, ele falou, meu, você devia sair candidato. Eu falei, não, isso não é para mim. Não, você sai candidato. Muda teu nome, o nome da loja. Põe GR Bolsas. Falei, meu, mas eu tenho uma Rainha Bolsa, o pessoal já conhece. Não, põe GR. Tu acha que o povo vem comprar aqui porque é Rainha Bolsa? Porque tu vende bolsa? Quem é a rainha? Eu vou comprar pelo GR, rapaz, você tá aqui. Procrastinou seu nome. Verdade. Aí eu fui na Eletropaulo com ele, Eletropaulo na época, né? Hoje é Enel, né? E aí eu cheguei na Eletropaulo, o cara falou, ô, GR, tá vendo, tu? Aí, o cara te chamar aí é GR, pô, né? E aí mudamos o nome, aí eu comecei a divulgar o GR Bolsa, isso em 2008. 2004, 2008, se não me engano. Nossa, que coisa boa, tá vendo? Você fez a rainha, não deu tanto certo, aí você colocou já. Eu vou colocar Dodô Hortifruti. Pois é. E aí coloquei o GR Bolsas aí, comecei a vender bolsa, já vendia bolsa, mas tratando melhor, fui divulgando o nome e saí candidato em 2008, primeira eleição. Só que daí já veio os projetos. Daqui a pouco a gente pode entrar nisso. Sim. 2012 eu saí candidato, 2016 eu saí candidato, sempre com o GR Bolsa. E vim ganhar a eleição em 2020. Mas é onde eu falo que Deus é perfeito em tudo que ele faz. Porque, assim, a causa animal, que é um negócio interessante, assim, é só você se colocar no lugar do bichinho. É coisa sensacional, né, Vladimir? Porque você tem que se doar para fazer. Não dá para você fazer mais ou menos. Então, para fazer um trabalho político, eu montei a creche da criança, um consultório médico, foi o primeiro que eu fiz. Aí montamos a creche do idoso. Aí nós fizemos a Casa do Emprego. Enfim, vários outros projetinhos. O PET, eu sempre fiz, desde 2006. Só que assim, eu cuidava do bichinho na rua, eu que fazia. Mas era voluntário, era né? voluntário, Então, exatamente então isso. Você não tinha uma marca, Não, não tinha uma associação. Eu preciso deixar isso aqui, eu preciso te contar. Digo. O que o seu chefe de gabinete aprontou comigo. Um tal de Derli, você conhece ele? Derli Domingos, esse cara. Você conhece esse cara? O Derli é sensacional. Você conhece? Ele tá aqui comigo. Mas é por isso que eu vou deixar isso aqui, ó. Gravado? Gravado. O Derli, ele veio conversar comigo. Ei, Dodô. Cara, boa praça. Gente boa. Parceiro. Conversadorzinho. Dodô, eu tenho um mercado aqui, precisa de umas vagas de emprego. Não, foi assim? Foi assim, ele falou assim, Deli, simbora. Então vamos fazer, eu tenho um escritório aqui em Diadema, a gente pode fazer as reuniões então aqui. Tu montou lá no 7 de setembro, é você? Isso mesmo. Foi Tô sabendo agora, Deli. Você viu? Foi mentira! ele. Foi ele. Só que eu fui ajudá-lo. Para umas vagas de emprego. Mentira. Olha aí. Aí e agora como é que o Derli fica nessa? Derli! Aí ele fez um bannerzinho.
ele fez um bannerzinho, coisa linda. A minha esposa falou assim, Dodô, você sabe o que é vaga de emprego? Para um país onde tem quase 12 milhões de desempregados. Você tem noção do que é isso? Eu falei assim, Rita, não tenho. Mas agora já está lá a data, já está todo mundo mandando mensagem. Vamos E pra dentro, né? a gente tem que fazer. Jerry, passou na 7 de setembro, 7 horas da manhã. Devia ter pelo menos umas 200 pessoas na fila. Jerry, eu só não tive uma desentiria porque eu não estava com vontade. Porque eu não estava com vontade. Ele chamou para montar esse escritório lá, foi isso? A hora que eu passei, não, já era o dia. Eu sei, pra mas fazer, ele chamou para você montar esse escritório lá? Não, já era para fazer A as entrevista. entrevistas. Eu já tinha o escritório. Lá mesmo? Já tinha lá. Há Aí quanto tempo? eu já tinha, foi em 2019, não foi, Derli, que eu tinha o escritório? Só que eu estava ajudando ele. Ele falou assim, mano, a gente vai fazer umas coisas aqui. Só que eu passei, a hora que eu tava com um brother meu, o Diogo, aí, babão, que eu sempre que me acompanha nas minhas loucuras também. É. Passamos, a hora que a gente passou, que a gente ia tomar café, eu falei assim, gente, é muita gente. O que eu falei, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer agora? Eu falei assim, babão, Não estava preparado, vai lá. não tinha noção Não da tinha quantidade. preparado, para mim, umas 20, 30 pessoas. Tinha 315 pessoas na fila, a gente começou a entregar a senha. Eu falei assim, como que essas pessoas aqui que elas vão tomar? Eu falei assim, babão, vai lá e compra 300 águas. Pelo menos água, pelo menos de sede, a galera aqui não vai morrer. Só sei que até mandar um abraço pro, já não está mais entre nós, né? O Dino, que veio a falecer, me ajudou demais. A gente começou a atender de uma em uma. Eu falei assim, Dino, não é uma coisa legal. Não vai dar. A gente começou a atender às 8 horas. A gente começou a atender de 2 em 2. Falei, Dino, também não dá. 5 e 5, 10 e 10. Nas últimas reuniões nós estávamos atendendo de 30 e 30. Meu Deus. Só que uma coisa que eu posso agradecer... E por que tu não continuou? Por que não continuou? Agora é uma coisa bacana para ver. Atendemos 315 pessoas, pegamos 315 currículos. E o saldo? Pessoas com currículo, com bases capacitadas. Era Dodô duas. Empregos? Não, era um supermercado de um amigo nosso, que estava para reinaugurar. Tinha mais ou menos umas 30 ou 40 vagas. Só que e o Derli queria essas vagas. Só que não, ele estava ajudando também. Era só uma E ajuda. eu fui cair na coisa. Então vamos fazer para a gente. Para mim era uma coisa nova. De 315 currículos, tem esses currículos até hoje em casa. De 315 currículos, qualificação 2. Caramba. E foi uma coisa, Gé, foi uma coisa, Flávio, foi uma coisa tão maluca, porque teve pessoas que chegou na fila 7 horas da noite. Dormiram na fila. Meu Loucura, Deus né? do céu, cara. E pessoas, a hora que... E foi uma coisa que a gente foi se sentindo mal, porque a hora que eu cheguei, parecia que estava chegando Deus, as pessoas ajoelhavam no meu pé. Falei, não, gente, essas vagas de emprego não são minhas. Nós estamos ajudando um supermercado na região onde tem de 40 a 50 vagas. Vai inaugurar e são Só 50 vagas que, infelizmente, as pessoas não tinham qualificação para aquelas vagas de emprego. Foi aí que acendeu aquele sinalzão vermelho e falou assim, cara, tá tudo errado. Precisamos Meu treinar Deus essas do céu. pessoas. Precisamos treinar. Colocar Mas essas eu pessoas agradeço, por isso que eu falei no nome do Derli, agradeço para deixar isso aqui Não, o Derli... gravado. Cara, o Derli é assim mesmo. Então, voltando ao que eu estava falando, você entrou no emprego, que é um dos nossos trabalhos. A gente fazia antes, a gente pegava, estava lá uma placa precisando disso. Precisa de estoquista. Nós batia a foto e colocava no Facebook. Foi onde a gente viu a necessidade. A demanda, né? Você está colocando vaga, muita gente procurando. Exatamente isso. Pô, então vamos... Aí o Derli assim, não, o Derli é muito acelerado. Ele quer para onde também? Ele é mais ou menos que nem eu. Acho que ele é pior que eu até. Ele é ansioso, entendeu? E aí ele, não, vamos montar tal dia, não lembro mais a data. Esse projeto ainda existe?
Tem, até hoje. A Qual que é gente o- faz qual que é o todas nome as que tá? terças. É a Casa do Emprego. A Casa do Emprego. Funciona todas as terças-feiras, das 10, quem chega até as 10 da manhã é atendido naquele dia. Sim. E hoje ele está mais moderado, com menos gente. Eu vou te falar dentro disso aí. Olha o tamanho da nossa responsabilidade, principalmente hoje, como você é um servidor público, hoje vereador, você tem uma responsabilidade imensa em relação a isso. Porque naquela época, quando a gente montou a Casa do Emprego mesmo, institucionalizamos ela, né? Vamos atender nesse dia. Nós atendemos mais de 400 pessoas. Eu vou almoçar às 4 horas da tarde. E as pessoas me conhecem lá, saberam em cima de onde eu trabalhava. Entendeu? E pegando um gancho nisso, Jair, você vê que automaticamente se tornou um problema para mim. Acredito. Você imagina essas 315 pessoas te chamando todos os dias. Querendo Cara, dar você- continuidade, ou Não, feedback. você mentiu, tal, tal, tal. Aí eu tive que abrir qual era o mercado. Falei, o mercado é mercado tal, o dono é tal. Vocês não estão sendo chamados por falta de qualificação. Eu não sou o dono. Aí eu tive que abrir, porque senão quem estava entrando numa bola Sim. dividida era eu. Com certeza. É porque às vezes a negativa não é normalmente bem aceita. Não. As pessoas não. têm uma dificuldade de ouvir a verdade. Ou talvez também a forma de falar sobre a questão da falta de capacitação. Que nem, vamos pegar o mesmo exemplo que o Dodô falou. Imagina aquela pessoa que chegou às 19 horas, chegou às 7 Deus. da noite anterior. Então, assim, na cabeça dela, determinante é a vontade que ela tem, a necessidade Isso de trabalhar. Quanto mais cedo chegar, a minha vaga está Exatamente garantida. isso. Mas não, Não é era dessa forma, né? E o Não. que mais me pegou, até falando até nessa fila, uma senhora de 75 anos, cara. A senhora Dodô. chorava, me ajuda, eu preciso... Cara, e foi uma coisa... Triste, hein? É triste, mas Nesse foi um dia, aprendizado. Quando a gente abriu lá o primeiro dia, que foi naquela data que a gente abriu, e nós tínhamos, o Dele é um cara muito danado, ele tem os contatos lá, tem Sim, uma sim. empresa, Global Empregos, eu não lembro, é isso, né? Acho que Global Empregos é o nome dessa empresa, que ajudou o Dele com essas... Nós já tínhamos 5 vagas naquele dia. E a gente divulgou, e eu imaginei que iria umas 40 pessoas, 30 Foi o pessoas. que eu imaginei. Cara, Não tinha noção de que a quantidade foi de pessoas mais de desempregadas era muito- 400 pessoas naquele dia. E aí é o que eu falo. Para as pessoas, porra, Jair, obrigado. Sabe o que eu tive que fazer? E fiz isso com naturalidade, porque eu sempre fui assim. Fazia no dia a dia, imagina numa situação que eu chamei. Eu comecei a comprar maçã, comprar fruta para levar para eles, água. É assim, Dudu, a gente assim. não é diferente disso. A gente Nós tem, somos semelhantes nisso. a gente tem esse Até- coração. E para você ver, eu parei a 7 de setembro. A 7 de setembro é uma das ruas Cara, principais em frente ao fórum. Chegou o pessoal da Então, não foi prefeitura, diferente. chegou o pessoal da prefeitura e falou: o que você está fazendo aí? Você que pediu você pra tá quem? Foi Eu isso. acredito. Olha o tamanho da responsabilidade. Naquele dia, eu senti a pressão. Eu senti a pressão, onde você vê que fala, meu Deus do céu, o que, que eu fiz? Eu pensei, mas o que, que eu fiz? Porque era uma fila subindo para o prédio, porque eu estava no primeiro andar, tem mais 2. E eu Era tava uma no fila que ia terceiro. para a esquerda, lá embaixo, outra para a direita, entendeu? Eu falei, Jesus, que o pessoal fez a Isso mesma... pra E não estou fazendo médico. Isso para 4, 5 vagas. 5 Cinco vagas. vagas. Aí nós fomos atrás, nós fomos melhor. Eu falei, nós comemos naquele dia, depois das 16h30, fomos lá, um arrozinho, um feijão, um bife, e fomos já direto lá para a agência de emprego do cara, pedir, falar, me ajuda, ele deu mais 20 vagas para nós. Foi o dele, o contato dele. Sim, sim. Ele mereceu disso, e o dele sempre foi disso. Então, cara, é realmente um dos projetos, assim, que hoje, até com a falta de emprego que tem, a gente tem que orientar na capacitação das pessoas. As pessoas têm que realmente se capacitar, que não é fácil. Mas tem êxito Por nisso? Na orientação para busca por capacitação? O Vlad, é assim, a pessoa tem que buscar uma qualificação, não importa como, ela tem que fazer um curso. Lá em Diadema nós temos o Florestan Fernandes, que ajuda muito, Sim. muito mesmo. Tem o EJA também, né? E o EJA é exatamente isso. E tem um outro lá da prefeitura Sim. também, que quer dizer, de onde vem, mas o fator principal é você se capacitar. Eu falo isso porque, voltando ao projeto que eu te falei, que nós criamos, a parte médica, a parte odontológica, a minha esposa, hoje ela é formada, eu sou muito grato a Deus, tenho orgulho disso, porque eu não tenho, eu me formei em contabilidade, mas eu nunca exerci a profissão. Uhum. E minha esposa, quando nós namoramos, quando nós casamos, ela tinha 17 anos. E ela sempre quis... A rainha? Aqui é isso mesmo, a rainha. E aí ela queria fazer odontologia. Eu falei, não faz isso, porque não pode pagar. O pai dela não tinha condições. Eu falei, faz direito, que era mais barato a faculdade. Uhum. E aí você se forma, ganha dinheiro, você... Depois vai para... Ela falou, não, só quero se for odontologia. Eu falei, meu Deus, aí não dá. Eu falei, impossível. E aí passou o tempo. Ela, com 45 anos, hoje 47, com 45 anos ela se formou.
Bacana. O Lucas já tem hoje 23 anos, o meu filho. Então, nós tivemos os filhos, e aí, quando ela quis fazer a faculdade, nós vendemos uma lojinha que a gente tinha no Inamar, um bairro lá de Diadema, Uhum. e aí a Quitéria, eu falei, a Quitéria não vai passar 6 meses, ela vai desistir, porque não é fácil. Sim. Ser mãe, você ser uma dona de casa. As responsabilidades são muito maiores. Exato. E fazer uma faculdade não é para qualquer um. Não. Às vezes você imagina muito um difícil, a questão financeira. Mas o fator principal é você gostar do que você vai fazer. Você entender, não, eu amo essa E você profissão. trabalhar, o e você engajamento, trabalhar, e você né? trabalhar o Exato. dia inteiro, você Engajamento, trabalhar o dia é. inteiro para depois ir para faculdade. Ô, cara, minha esposa, olha, eu vou te falar hoje, ela é uma dedicação, ela tem amor à profissão dela, ela saiu de lá da faculdade pronta. Ela saiu pronta para atender. Então, Até porque então ela que toma conta do projeto Hoje ela Sorriso do Futuro. Exatamente isso. A Quitéria hoje é a responsável técnica do lado do É, nosso projeto. eu só vou retomar um pouquinho na Pode questão que falar, eu Dudu. perguntei sobre a questão de quanto que as pessoas se procuram, porque o que eu fiz? Eu comprei uma impressora em casa para ajudar algumas pessoas Certo. na necessidade de imprimir currículo. Que pode parecer besteira, mas não é. Ou não é não. Às vezes a pessoa não tem o dinheiro para ir numa papelaria para Exato. fazer 10 cópias de um currículo. Então o que eu fiz? Já com esse objetivo, então eu ajudo algumas pessoas e vou imprimindo o currículo. Aí às vezes a pessoa não tem um currículo. Então vamos montar um currículo. Eu faço isso. Aí eu pergunto, Sempre fiz. Aí eu pergunto, que curso que você tem? Ah, eu não fiz. Falei, Difícil. deixa eu te contar uma história. Se pegar um currículo de um adolescente que tem um inglês iniciado, um curso de informática e o seu que não tem nada, você vai ficar para depois. Exato. Aí o que eu fazia? Pega os links de cursos gratuitos, Sebrae, Tenha. Senac, manda no WhatsApp, faz algum curso, pelo amor de Deus. Umzinho. Entra no YouTube, eu falei, eu estou fazendo aula de inglês no YouTube. Jura, Vlad? Você me passa o link, eu passei mais de 10 links de professores distintos. Aí depois de um tempo eu perguntei, você fez algum? Ah, sabe o que é? Eu falei assim, eu não vou nem me preocupar. Mas eu só fiz essa questão de falar isso porque é o que acontece. Você pode dar lá de mão beijada para a pessoa, vai fazer um curso que é para você ter uma oportunidade. Mas muitos não querem investir tempo nisso, mas quer um bom emprego. Exato. Quais as chances? E pegando um Nenhuma. gancho nisso, Vlad, pegando um gancho nisso, Diego, nessa fila tinha uma garota de 16 anos com uma pasta. Ela foi quase a última. A mãe dela levou o café da manhã na fila para ela, levou o almoço, Caramba. porque ela foi atendida há quase 16 horas. Olha só, Dudu. Quase 16 horas. E eu, muito curioso, O que tem nessa pasta? por que tem nessa pasta? Isso aqui aqui são os meus cursos. Cursos? Posso ver? Comecei a abrir a página. Diploma de tal, diploma de tal, diploma de tal. isso? 45 cursos. Eu tenho o currículo dessa menina hoje, guardado em casa. 45 cursos, que ela fez todos pela internet. Eu falei assim, mas... Como você fez tudo E isso? eu não tenho internet. Eu tenho um notebook pequeno e eu pego a internet do vizinho. Eu tenho 45 cursos. Meu Deus. Olha, Qualificadíssima. Falava inglês. 16 anos. Tomara que ela esteja longe, bem colocada profissionalmente. Amém, se Porque Deus que quiser. vai longe, né? Que eu pessoas indiquei assim... ela para um brother. Hoje ela é gerente de uma empresa lá no Ceasa. Pô. Olha só, tá vendo, Dudu? Hora que eu As peguei, oportunidades. hora que eu peguei aquilo lá, eu falei assim, não, essa menina aqui é Tem uma que ir, joia. tem que ir. É assim, cara. Então, a questão da casa do emprego eu valorizo demais. Eu tenho orgulho, mas quando eu digo que a minha esposa se formou em odontologia, foi em 2021 a formação Sim. dela. Período de pandemia. Você não tem noção das dificuldades. E ela, quando ela finalizou em 2021, 2022, ela assumiu definitivamente. Só que nós temos lá um dentista, o doutor Danilo, que nos atende desde 2013. O Danilo vai fazer 10 anos conosco. Você vê a seriedade do trabalho. Sim. Com dificuldades, não é fácil. Sim, sim. Gente, é que a gente conversa aqui às vezes em meia hora que se passa em 10 anos, né? Não gente dá, né? Não dá. Tanto que ela não fica tranquilo. É assim Por ser o seu primeiro podcast, Isso. um tempo, digamos que curto, É. mas a gente já vai sair pensando num retorno. Então a gente vai Perfeito, abordar alguns confere. temas aqui. Perfeito. Quanto a isso, a gente vai ter tempo para falar e divulgar muitos dos projetos. Então, no caso, o Danilo, ele tem 10 anos conosco lá, e assim, a Quitéria, quando eu falo que ela saiu pronta da faculdade, por isso. Porque ela estagiou na faculdade e estagiou todo o período lá com esse dentista. E a né? gente Então, tem que aprendeu pegar muito. aqui, porque o homem
é uma fábrica de empreendedorismo. gente. Porque se ele for falar De tudo tudo. que ele tem, ferrou. É verdade. Não, não sai daqui hoje. Olha, ele fala tem porque- também um espaço recreativo infantil. Mano. Isso, temos mesmo, a creche da criança. É o Samuzinho? Não, Samuzinho é outra coisa. É outra coisa. Não, esse aí, é o Esse aí faz espaço parte do projeto recreativo PET. infantil. Esse é um espaço recreativo. Os pequeninos. Os Olha aí. pequeninos. Então a gente cuida de. Teve uma mãe que mandou esses dias aí, o dele falou: essa mulher quer castrar o bichinho dela. Ela falou que o neném estava na creche. Quando ela mostrou, eu já não conhecia a criança, porque ela já tá grandinha, né? Mas conhecia a mãe, de óculos. Lembro da mãe como se fosse hoje levando a nenenzinha para a escola. Olha aí. Então, isso é muito bacana. E eu também chegava lá na escolinha, era tipo 10, era o primeiro a chegar, 10 para 7 para receber todo mundo. E que, de repente, alguém que esteja me ouvindo, eles sabem disso. E eu faço isso com o maior carinho. Eu falo, cuidar de pessoas. Eu digo sempre, hoje eu cuido do bicho, porque eu tive que delegar nessas situações, né? Sim. Cada um cuida de um espaço, e eu cuido do pet, por quê? Porque nem todo mundo gosta do bicho, eu falo, nem todo mundo tem obrigação de gostar, mas tem obrigação de respeitar. É verdade. Né? Não É tenho que nem dúvida disso. aquele ditado que fala que o comércio nasceu para todos, mas nem todos nasceu para o comércio. Né? Perfeito, é isso mesmo. Não tenha dúvida dúvida, disso. é isso E mesmo. hoje eu faço a parte, que nem tem a creche do idoso, aí tem a casa do emprego, que é de uma responsabilidade. Às vezes o cara fala casa do emprego, assim com uma simplicidade, só que é muito sério. Sim. É muita responsabilidade. Sim. Você não pode brincar com o anseio das pessoas. Você está brincando com né? o sonho da O pessoa. sonho da pessoa. E eu falo nós, que nesse projeto é eu, o Deli, hoje ele já envolveu mais uma pessoa, mas eu falo eu e ele. O Deli é um cara assim que você não tem noção, meu irmão. O Deli é assim um cara que as pessoas, ele tem o sangue para essas situações. E ele se dedica nisso. O Deli, quantas pessoas, eu acho que no período entre 2018 e 2020, nós empregamos aí mais de 1.400 pessoas. Hoje eu tenho que citar até um outro membro da sua assessoria também, que é o Marcinho. O Márcio, exato. Dá um abraço pro Márcio. O Márcio, aí. eu conheci ele. Se tornou um irmãozaço nosso, Verdade. famoso E Dentinho. os caras fazem aniversário no mesmo dia, cara. Nós fazemos aniversário no mesmo dia. Bacana. Eu tava vendo que eu era pé na porta de um lado, ele do outro, e nós, assim, conversando, eu falei assim, Marcinho, você faz aniversário que dia? Ele falou, dia 31 de março. Eu falei, não pode. Deixa eu ver a sua habilitação. 31 de março. 31 de março. Sem ser essa sexta, na próxima. Minha esposa falou assim, eu não quero conhecer esse cara. Outro igual você não dá. Não E vai. a gente é muito parecido, porque a gente é muito leal, assim. A gente é muito e ele leal. é assim mesmo. A E família ele dele é assim toda. mesmo. Ele tem um outro irmão que é igualzinho. Ele é assim mesmo. Não leva Não desaforo pra cá. É isso mesmo. O cara, quando é político, ele tem que aceitar, segurar um pouquinho. O Márcio, ele já fala a história mesmo. Eu acho que você tem que ter essa autenticidade. Aí, Marcinho, falamos aqui de você, hein? Com o amadurecimento, o tempo, que eu te falei, eu era assim, não era que eu era pé na porta, mas eu era muito mais acelerado. Hoje você vai cadenciando as coisas. Né? Respira um pouco, né? Exato, entender que assim, quando tiver alguém chorando, chore junto. Sim. Então você tem que ter aquela paciência de ouvir a pessoa, que às vezes só o fato de você ouvir, você soluciona um problema. Não tenho dúvida disso. Você fala em ouvir e eu fico, né, até trazendo um pouco naquela sua fala. Você imaginar que você ajudou, trouxe mais de 1.400 mais de 1.400 empregos. pessoas. Quando você para pensar, você tem noção do quanto é impactante? Porque assim, quando você está falando de um emprego, você não está falando apenas de uma atividade, de uma ocupação. Não. Você está falando de uma remuneração, às vezes para um arrimo de família, Isso. que vai comprar o alimento para toda a sua família e que normalmente, não é composta por uma ou duas pessoas. Nós estamos falando de famílias que é 3, 4, 5 filhos. É assim Eu mesmo, fiz Vlad. aqui uma continha básica. Se estiver falando por 3, beneficiou uma média de 4.200 pessoas. Exatamente. Por baixa. Eu vou te dar um exemplo. Isso foram outros, não só teve esse. Essa menina, ela tinha chegado do Pará, ela mora aqui em Diadema, na Avenida Dom Pedro. Eu não lembro o nome dela. Isso eu tenho essa situação. Você lembra da história? Me lembro comigo. Ela foi na creche para deixar o neném dela na creche. Aí a moça ela falou assim, mas eu estou desempregada. Não vai dar passa pra lá no GR, isso. Ela falou assim, não tenho condições. E o valor é simbólico que a gente cobra, pra você ter ideia. Uhum. Mas desempregado, todo o dinheiro, né? Você não tem, faz falta de tudo. Ela falou assim, passa lá no GR, ele tem a casa do emprego. A menina da creche. E aí ela foi lá, eu não lembro o nome dela aqui agora, né? Uhum. E aí ela passou lá, ele atendeu ela e tudo. Cara, é uma menina que tem capacitação, que a gente estava falando aqui, ela tem capacitação.
E aí, beleza, chamaram ela para trabalhar. E o Derli sempre recebe as notificações, né? Uhum. Daquelas pessoas que são empregadas. E essa moça, ela foi empregada. Quando o Derli recebeu a notificação, ligou para ela, porque a gente grava um vídeo. Sim, Até era para um divulgar o trabalho. depoimentozinho. Exato, Ok. né? Para Sim, sim. valorizar o nosso trabalho e o valor que ele faz. Nós íamos gravar o vídeo, estamos aqui. O Derli que gravava o vídeo. Era eu e a E moça lá. até isso também tem uma prestação de conta Prestação de para aquelas conta, pessoas exatamente que isso. vão para ver que não está só Inúmeros, querendo Rodolfo. pegar cadastro. Exatamente isso. aquilo, E outro. inúmeros Isso. desses a gente não grava com o dele. Não vamos gravar, porque está difícil a situação, a gente tem um emprego para um, aí vem um monte de gente, porque a gente não tem tantos empregos. E até abre para má interpretação também, então você fica naquele Exata- misto, né? a Putz, gente- vou, não vou, é legal Olha, ou não é? Vlad, Até que ponto que é? a gente inúmeras vezes não gravava. Mas Sim. nessa moça me ficou na mente, por quê? O Derli ligou para ela e falou, Derli, sabe o que é? Eu acho que eu não arrumei por aí não, que eu soltei bastante currículo e tal. Eu falei, Derli, não vai mais atrás não, porque o Derli é um cara que você não tem noção. O Derli tem um coração do tamanho do mundo. Não O dele é cabe, né? muito maior que o meu, eu falo. Aí ele, não, já eu vou ligar. Eu falei, não, eu não ligo, não adianta, a moça não quer falar. Resumindo, ele viu que eu fiz daquele jeito, ele não ligou mais. Mas essa moça mostrou também a humildade. Depois de um período, ela ligou para ele. Falei, Derli, eu fui lá, primeiro lugar que eu fui, uns 15 dias depois. Falou, o primeiro lugar que eu fui lá na empresa foi perguntar como é que eu tinha entrado ali. Aí ela falou, foi lá pela casa do emprego, do Jerry Bolsa. A mulher Olha, respondeu que pra ela assim. bacana. Ela ligou e fomos lá gravar o vídeo. Isso aí de Então, 10 assim, você tira uma, né? Exato. Gratidão, então, né? Mas foi muito bacana. Então, assim, Imagina a sensação, porque ela poderia ter omitido, ela poderia ter Não, ficado não, por lá. como estava, mas não. Exatamente Que isso. bacana. Então, é um trabalho sério. Às vezes a pessoa acha que aquilo é muita seriedade, Sim. muita responsabilidade, onde você mexe com o sentimento das pessoas. Sim. É o que você falou. Às vezes você está levando, ali não é aquela pessoa, não é só o emprego, Não, não é a é. família dela. Ela tinha um filho, né? Ela era mãe solteira, acho que ela, Sim. né? Morava com a mãe. Então, pô, eu tenho aquele momento gravado comigo. É gratificante, né? Demais, demais. Graças a Deus. E falamos sobre a casa do emprego e a casa do idoso. A Casa do Idoso é uma parceria que eu tenho com a Julieta. É uma moça sensacional. Julieta. Ela é Julieta. Um abraço, Julieta. Um abraço para você, viu, Melo? Cuida bem dos nossos idosos. viu? Ela cuida como ninguém, viu? Então tem uma equipe lá, assim, extremamente capacitada para cuidar. Os velhinhos, assim, são... Quantos idosos são? Eu acredito que hoje ela tenha 32 idosos. Bastante, hein? É bastante 32? gente. É muita gente. Porque cuidar de idoso, gente, não a é maioria fácil. desses sem família? Ou A grande alguns- maioria tem família. A grande maioria tem família. Eu lembro de uma senhora lá que ela não tinha ninguém por ela. Tinha uma prima que falava comigo e Uhum. tudo. E nós, na época, aposentamos essa senhora para ajuda de custo para essa senhora se manter Minha lá. mãe, ela usava um ditado. Saudosa Dona Maria da Penha, E é falecida, né? já. Mas tem nome de lei hoje, Ela, inclusive, né? ela falava que uma mãe cuida de 10 filhos, mas 10 filhos não cuida de uma mãe. E é assim mesmo, do a minha É mãe. cruel. Nossa, eu não vou nem ter esse detalhe, não, porque é assim mesmo. A minha Sim. mãe, ela falou, quando eu vim aqui para São Paulo, tinha 15 anos de idade, ela falou que se eu viesse, ela ia morrer. Pois minha mãe morreu um mês depois. Eu ainda tenho esse trauma, mas eu sei que minha mãezinha era daquele jeito. Certo. E ela sempre ela queria os filhos dela com ela, né? Sim. Mas as dificuldades, cada um vai para um Faz- canto. obrigava a voar, Você né? percebeu uma coisa que na sua vida é muita... uma procrastinação, assim, você vê. Você falou sobre Rainha Bolsas, que falou Jerry Bolsas. Você vê que tem pessoas que entram na sua vida que dita o que vai acontecer na sua vida. Tipo... Cara. Qual é? Déjà vu? Olha, cara. Não é? Mas assim, o que eu entendo como isso, o que eu vejo, né? Os desafios eles vão surgir na medida que você vai crescendo. É assim mesmo. E à medida que você vai crescendo, você vai ampliando o seu ciclo de amizade, coisas boas vão vindo e outras nem tanto. Sim. Então, dentro dessa linha que o Dudu está falando, eu tenho, é particular, eu vou vendo que essa situação é provocada por você, naturalmente. Por que eu falo isso? Eu tenho... Caramba, eu não fiz essa visão. Você acredita? mas por que eu falo isso? Porque assim, na minha própria caminhada, todas as minhas ações me trouxeram pessoas que vinham na mesma batida. Eu fiz muitas ações sociais também. E cada vez que eu fazia uma ação social, entrava uma pessoa diferente com o mesmo propósito que o meu, de ajudar. Mas também tinha 3 ou 4 que estavam lá querendo pegar um gancho para outros objetivos. Então, com isso que o Dudu está falando, então eu imagino que na linha que o Dudu estava falando, assim, de você ter vivenciado, já ter vindo pessoas que vieram nesta linha, que talvez se você tivesse ficado lá no pedido da sua mãe, qual Sim. vida que você teria? Não, é verdade.
Eu já me coloquei nessa situação várias vezes. Eu já imaginei que se eu tivesse lá, o que seria? Porque nós não tínhamos, assim, para você fazer algo do nada, assim, não tinha... Não tem recursos. Eu comecei lá, quando eu vim para cá, eu trabalhei numa farmácia, onde eu trabalhei durante um ano, e olha que naquela época, cara, eu aprendi a aplicar injeção, substituir remédio, fazer de tudo. Eu era chamado, fiquei um ano na farmácia, me chamava doutorzinho do Zacaria, que era o meu pai. Entendeu? A cada um tem um nome, né? O Zé da Dona Joana. Na nossa quebrada tem lá o Roberto da farmácia. Roberto da farmácia, eu chamo ele até de pai. Minha irmã, meu pai, Pois é, cara. eles dão tudo. Talvez, Eles dão tudo risada. Eu não vou no médico. Primeiramente, eu vou no Roberto da farmácia. Assim, se eu Roberto, tivesse... eu tô com você que doendo. Ele falou assim, doutor, faz isso. Dudu, E passa. se eu tivesse ficado lá, talvez eu tinha montado uma farmácia. Sim. Eu não tenho dúvida. Ou, de repente, negociado com o Fernando, porque eu falo, tudo aquilo que você vai fazer, você tem que fazer com prazer, com disponibilidade de tempo, se dedicar no que você vai fazer. E quando eu entrei lá para trabalhar na farmácia do Fernando, que era o meu patrão, meu primeiro patrão, pô, entrei limpando com expansorzinho, que era POF, porque não tinha asfalto. Então era pó à vontade. Demais, então você tem trabalho, meu filho. Então você vai limpar remédio. Eu Conheço a realidade também. Foram 7 anos e meio de farmácia, drogaria São Paulo. Dos 15 aos 21. Então, serviços gerais, a subgerente... Mas o Vladimir lá, eu aplicava injeção, meu parceiro. Eu nunca fui num lugar para aprender a aplicar injeção. Eu aprendi na raça. Isso é loucura. Imagina, meu filho com 15 anos aplicar uma injeção. O Nicolas tem 13. Eu falei, meu Deus do céu. Como? Não dá. Eu lembro, o cara chegou um colega que vinha do Pará, falou, rapaz, eu quero uma injeção assim, assada. Eu falei, vira aqui, meu parceiro. Tome. Eu me livre hoje fazendo um negócio daquele. Você nem tem condições, né? As coisas vão se aprimorando para melhorar, é claro, o atendimento para as pessoas que procuram a farmácia e da grande maioria das farmácias hoje, com toda a responsabilidade que tem que ter. A legislação hoje já pede, né? Na verdade, a farmácia para abrir tem que ter um farmacêutico técnico. Então, justamente porque... Antes tinha o balconista de farmácia. Exatamente. A Anvisa pega hoje pegando. Tem que pegar mesmo, e tem que pegar. Saúde é coisa séria, não é brincadeira. E eu sempre tive um trabalho com a saúde, por isso que eu falo, a responsabilidade é imensa. Então, assim, nós tínhamos lá o consultório médico, que às vezes o cara queria chegar lá e achava que... deve você fazer... É que eu não fui trabalhar onde? Você dá um jeitinho de fazer uma testagem. Rapaz, eu falei, meu amigo, você quer que o doutor manda te prender? Porque esse cara ali, o médico é muito sério, o médico que nos atendia. Sim. Ele era médico da rede pública de lá. O doutor Fernando, um cara seríssimo. Muito sério. Falei, não, nem vem com essa conversa, meu lado. Tanto gato de atestado que a gente já viu. Teve um caso uma vez que o cara tinha o mesmo nome, só que masculino, né, obviamente, da irmã. Certo. E aí, o que ele fez? E o médico já tem uma letra que não tem uma escrita tão perfeita. Então ele levou o atestado, só que ele pegou o atestado da irmã. Só que ele não tinha noção do qual era o CID, que é o Código de Identificação de Doença. E era um CID de problema no trato, no sistema reprodutor feminino. Meu Deus. E ele levou a atestado pra empresa. Boneco, né? Doido pra dar um gato. Aí, o RH pegou. Mas, rapaz... Pegou o CID e falou, filha, você tá mal do útero, né, pai? Ele vai, como assim? Eu falei, aqui o Código de Identificação de Doença é com um problema no útero. Você tá bem do seu útero? Como é que você tá? É no animalzinho chama piometro, no caso. Aí o cara, ele cavou a demissão, né? Cara... Então aí JC, justa causa, mas bem dado. Então tem muita gente que ainda tem essa ideia de fazer. Então, é o que eu falo, né? é muito sério. O tal do jeitinho brasileiro, ele existe em várias situações, infelizmente. Mas, enfim, né? Mas nem sempre cola, né? Não. Nem deve, né? As pessoas... A mentira, a gente estava falando sobre isso, né? Se você começa a inventar uma coisa, você tem que estar pensando. Tá pensando exatamente. Não, seja original, fala a verdade. A verdade é uma só. Já é mentira, o cara tem que... Não tem conversar todo dia uma história diferente. Qual foi a primeira mentira que eu contei? Aí ele vai ter que mentir de novo para tentar corrigir aquela mentira e... É assim mesmo, eu acho que o GR mentiu para nós. Não é o primeiro, ele tá muito... Tá desenvolvido. Ele tá muito mas o cara é político, né? Pô, o cara é político, não. Mas o cara é político. O cara... Vou entender, né? Pegar pesado, porque as luzes já estão acendendo ali pra nós. É verdade. O papo tá gostoso, né? Seu envolvimento com a causa animal. E o que é... Fala sobre a clínica veterinária social. Perfeito. Eu falo primeiro da causa ou falo da clínica? O que você quer ouvir primeiro? Você que escolhe. Eu vou falar primeiro da causa, porque a clínica ela veio depois mesmo, né? Perfeito. Desde criança que assim você tem o trato com o bicho, né? Então, passarinho, por exemplo, eu lembro de rolinha, né? Até uma vez na cama, os caras tiraram barato. Mas a rolinha lá,
A gente, por incrível que pareça, eu matava de estilingue, porque naquela época a gente fazia de mistura. Era para comer. Não era para comer, não era Sim, sim. por simplesmente, Deus me livre hoje tocar num bichinho daquele. E aí a gente depois encontrava os bichinhos órfãos, dentro do ninho e tudo. Então você pegava aquele passarinho, trazia para casa, você mastigava o arroz e dava para ele comer no bico. Chega aqui em São Paulo, você não tem o mesmo espaço que você tem lá na sua cidade, né? Cidade do interior, o quintal é uma roça, né? O quintal é uma roça. É mato para todo lado, Exatamente. árvore para todo lado. Exatamente isso. Então, quando eu vim para São Paulo, como eu te falei, em 2006 nós começamos a fazer o trabalho com bichinho de rua. Aqui em Diadema tinha muito animal com bicheira. Hoje eu vejo muito pouco, mas muito pouco mesmo. Acho que as pessoas vão se conscientizando mais também. Eu acho que a quantidade de medicamentos acaba aumentando, então já ameniza, né? Exato. E hoje tem uma medicação que não lembro o nome, mas assim, você dá 3 dias seguidos, ele já acaba. Mas isso tem que ser indicado pelo veterinário, né? No momento da consulta. Tem um problema, leva no veterinário, porque senão você termina complicando. É sensacional, hein? E aí nós começamos. Olha, cara, é de muita responsabilidade. Então nós começamos a cuidar dessa maneira. Depois vem vindo a necessidade de você resgata, o bicho atropelou. Aí o cara começa a te conhecer e ele começa a te chamar. E foi o que assim aconteceu. A gente leva na clínica, aí paga a consulta. Começa a virar referência, né? Exatamente. Deu problema, os caras já assim, imagina que isso era só resgatar. Aí veio o do tutor. Né? Eu fazia antes só o resgate do Rua. E veio o tutor. E aí eu levava no médico, levava para fazer a castração. Eu fiz uma campanha de castração lá na época. Como eu não era veterinário e nem tinha clínica veterinária, eu fui lá numa clínica da cidade e fiz com ela, quanto você cobra na castração? Ela me deu lá, tipo assim, um valor de R$80 para uma fêmea e R$60 para o macho. Eu falei, doutora, vamos fazer o seguinte, então tá bom, posso colocar num panfleto? E aí, de 80 eu vou colocar que é 60 e eu pago a diferença para a senhora, e o de 60 eu vou colocar. Isso já para promover, para fazer o trabalho dessa maneira. E incentivar a castração, que eu já vi a real necessidade. Isso deu um problema com os veterinários da própria cidade, com você, né, papai? Exatamente. E que você porque era questão financeira, né? Sim, claro. Você está indo numa social e o outro era o ganha-pão do cara. E você tem que respeitar isso e entender a conjuntura da tua cidade. Hoje eu entendo muito mais, porque quando você está dentro, Vlad, quando você está envolvido naquilo, você passa a respeitar, você passa a compreender. Tem conhecimento você passa de causa, né? Muda. Pronto, o próprio nome já diz, conhecimento de causa. Daí, o que acontece? Em 2016, para não ficar muito cansativo, em 2016, eu resolvi montar a clínica, mas por conta dos valores das consultas e tratamentos que eu fazia com os bichinhos de rua, eu não aguentava mais fazer. Porque eu queria ajudar 1, 2, 3, 4, e aí você não tinha. Quando a gente fala de R$20, só R$20. Mas R$20 multiplicado por 10, 15, 20, aí, 100... Exato. Porra, o volume fica alto. Hoje eu tenho um volume muito alto, mas hoje você tem a clínica, onde o valor é social da consulta, né, que você cobra lá, e aí, para suprir a despesa com os veterinários, que às vezes não dá, você tem sempre está colaborando ali, você tem a despesa com as pessoas que estão lá, você tem a despesa com o aluguel, você tem a despesa com as medicações, que não é fácil manter. E não é barato. Mas, graças a Deus, hoje nós somos uma referência naquele município em relação a isso. E eu posso falar que bombeiro liga para o GR. É assim mesmo. Pessoal... É referência, né? Bombeiro, a polícia militar. A polícia militar. Sabe, nos ligam e eu vou com o maior carinho, porque eu sei que eu não vou, na boa, com consideração a todos os profissionais que estão falando aí, eu não vou pensando no bombeiro, não, porque eu vou ver. Não, eu vou pensando naquele bicho que eu vou cuidar. No animal. Porque assim, cara, você não tem noção. Quando eu falo que você tem que se doar, Deus ele é perfeito em tudo que ele faz. Eu digo sempre, nós estávamos conversando isso aqui antes. Eu já era da causa. Não, questão política, causa animal. Deus me preparou e me capacitou. Eu falo sempre que Ele me escolheu e me capacitou da pior maneira, mas quem sou eu para falar que foi da pior maneira? Eu, como ser humano, que a gente é muito falho, caramba, eu passei. Primeiro eu montei o consultório médico, depois o consultório odontológico, depois a parte da criança, do idoso, casa do emprego. E depois? Depois que eu vim montar aquilo foi o primeiro que eu iniciei. Que você já fazia. Que eu já fazia. Então eu falo assim, eu estava pronto naquele momento. Então Deus te escolheu e te capacitou. E eu não tenho dúvida nenhuma disso quando eu falo que é um projeto divino, porque o que a gente faz ali, o momento que a gente dá nas ações, quando Deus quer salvar, quando a gente salva um bicho, não é você que salvou, não. É Deus que te colocou ali no momento certo. E ontem aconteceu uma situaçãozinha ali atrás da Câmara Municipal, de um cachorro que foi atropelado. 5 minutos eu estava lá.
Foi um negócio assim incrível. Então, assim, a gente está ali pronto, mas não é você que está pronto. Não tenha dúvida disso. Coitado do ser humano que achar, eu fui. Deus, aquele lá em cima, sim. Você tá, Eu não tenho dúvida. até está fisicamente, mas você é um mandado, né? Então tem um Eu intercessor não ali que vai estar usando você É assim para mesmo, poder Vlad. fazer. Então, assim, eu faço isso hoje, eu chego lá, eu sou o primeiro a chegar no projeto. Sou um dos primeiros a chegar. E eu estou lá o sábado, domingo, dia santo, não tem essa. Por quê? Quando eu era pequeno, existia a tal da carrocinha que saía pegando Cara. os animais, que, enfim, ouvíamos várias histórias. Hoje, nós não temos mais Não. esse trabalho da carrocinha. Graças a Deus. Amém. E numa questão, se você tem um lar, uma pessoa que tenha, por exemplo, vou pegar um exemplo de um vizinho meu, que ele tem 10, acho que 11 gatos lá. Só que ele tem dó, ele vive numa situação um pouco mais complicada, Certo. porque ele tem que cuidar, então ele cuida mais dos gatos do que de si mesmo, por amor, Eu exatamente, sei, por eu entendo amor. perfeitamente. Não, cara, você quer arrumar Entendo briga? isso. Quer arrumar briga? Fala pra ele Aham. mandar aqueles gatos pra algum lugar. Eu sei. Vai arrumar como é. briga. Porque ele não abre mão, ele cuida, compra terra, compra ração, ele cuida, compra remédio para os gatos que precisam, enfim. Eu sei como é. Mas a pergunta é, tem algum lugar para acolhimento numa situação como essa, que aí você percebe que já está fazendo um certo mal, mas que ele poderia falar assim, olha, eu tenho certeza de que eu vou transferir para um lugar que vai cuidar tão bem quanto eu cuido. Porque, para não fazer igual algumas... Né? Porque senão tem algumas pessoas, o que faz? Pega o gato e o cachorro, coloca no porta-mala de um carro, pega uma estrada, abre o porta-mala e dispensa o animal lá. A gente... Pô, O Vlad, ali é incrível. Isso as pessoas... E aí está em cada ser humano. Né? Sim. Infelizmente, a gente sabe esses valores que não isso adianta, não vamos entrar no contexto, porque não... Isso imagina eu ter que pegar um bicho só. Nunca. Não dá, é impensável. Em hipótese alguma. Então, assim, hoje na nossa cidade, assim como São Paulo, tem as feirinhas de adoção, onde as pessoas deixam o bicho. Nós, lá, na verdade, a gente pega o animal resgatado de rua, ele é doente, ele vem com atropelado, a gente cuida para fazer a adoção. Mas é na clínica, não é um centro específico, um local específico para acolher. Para acolher tudo na Só que clínica. nós temos... Ele tem as baias. As baias, construímos. Hoje, inclusive, eu saí de lá, estava ajustando lá, nós estamos construindo mais 21 baias dentro do projeto, fora as gaiolas que a gente tem, né? Uhum. Que é para aquele animalzinho que a gente tem, faz a cirurgia lá para contemplar, ajudar a pagar os veterinários. Então, nós estamos fazendo mais 21 baias, mas lá praticamente não tem um animal de tutor internado. Somente os animais de rua, que esse é o nosso trabalho. Mas está rolando adoção? Sim, então, sempre. Então fala o seguinte, Sim. para quem está olhando quer adotar cachorro e gato? Cachorro e gato. Quer adotar um pet? Com quem? Qual o número? Como que funciona? Fala aí pra gente. Positivo. É o 911, né? 947974982. Vou repetir. 11 947974982. Demora um pouquinho a atender porque as demandas são grandes, mas eu vou passar um outro telefone. É o WhatsApp também, esse número? É o WhatsApp também. Você sabe uma coisa bacana que tem o GR lá no projeto? Ele pega um animal maltratado. Certo. Ele cuida do animal. Assim ele cuida do animal. Só vai sair de lá numa condição uma condição já para atuar. Isso com mesmo. vacina, ok. Sim, às vezes o castrado, animal... Cara, você não tem noção. Hoje, inclusive, ligou uma moça lá que ela falou, eu quero esse aqui. Então, assim, é um bichinho que chegou lá, ele chegou com... Tem uma doença que chama esporotricose no gato. Certo. Eu não sou veterinário, mas eu posso falar daquilo que eu vivo no dia a dia. Mas pela vivência você já tem esse conhecimento. Isso. E a gente tem o veterinário lá, a gente sabe das situações. Vai trocando informação ali, já vai aprendendo. Exatamente isso. Então, a esporotricose é uma doença terrível. É uma doença que ela vai, assim, criando feridas no rosto do animal. Certo. E tem tratamento. E é uma doença do controle de zoonose. Então, assim, a gente sabe... Você quer cuidar do seu bichinho, mãe? Hoje tem uma medicação que ela é eficaz. Ela realmente... trata do bicho, 3 meses o bichinho vai estar bem bom. de novo. Vai estar bem, graças a Deus. Então, assim, quando você pega um animal, fica aquela viva a ciência, né? Que você, graças a Deus tem a ciência. Então, quando você pega o animalzinho naquelas condições, que você põe ele, assim, bonito de novo para uma doação, isso não tem preço. É verdade. É algo que eu falo, você tem que se dedicar. Você tem que se doar, Dodô. Você tem que se doar, Vlad. Não dá para você fazer mais ou menos. É uma doação, cara. Eu falo assim... E é o que o Jerry fala, esses animais de doação,
ele fala que coloca no status dele quando é 10, 15 minutos já Verdade. Era o que eu ia perguntar. Tem algum local de imagens além? Porque assim, quem não tiver o seu contato, como é que vai saber? Tem um site? E nós temos lá o Adote Mais, nós temos o programinha que tem a página no Facebook do Adote Mais. Adote Mais? Isso, a gente divulga na nossa própria página, que é o GR Bolsas, né? GR Bolsas no Facebook, tem o @projeto GR Bolsas no Instagram, entendeu? Que a Bacana. gente Então, divulga olha as aí, imagens. Projeto Bolsas. GR Bolsas. Exatamente. Entra neste Instagram, a partir deste você vai conseguir pegar as informações. Tem lá todos os telefones, inclusive. E aí, olha, pegar as imagens. Você quer um gatinho? Isso. Passa lá. Quer um Isso cachorrinho? mesmo. Dá E uma, não é- entra lá, acessa aí. E já aproveita e deixa o like também, viu? E ele Isso só mesmo. não é cachorrinho pequeno, não. Esses dias ele pegou um pitbull, que ele me contou a história. É o Rottweiler, né? O Rottweiler. Pô, foi eu e o doutor lá, né? Esse aí foi até o doutor, hoje eu tava até comentando. Nós pegamos, falou, é nós, né? Nós, você deixou pra mim, né? O Na hora de bicho é um pegar, leão. Cara, mas as coisas como que é, né? Quando eu falo que Deus trabalha, as pessoas não acreditam. Teve uma situação e aquele animal, ele tinha que ser salvo. É um pitbull mesmo. Isso foi, É um pitbull. foi sexta-feira agora. Isso mesmo. Foi esse caso? Foi esse é. caso. A mulher chegou lá, a moça, eu não lembro o nome dela, eu vi ela 2 vezes só. É uma advogada, inclusive. E ela chegou lá, eu estava com uma moça que veio para cuidar de um bichinho. Uhum. O bicho não estava bem. E ela começou a passar mal. Também. A mulher ela- começou a passar mal. E aí eu sou solidário. Doutora, segura o bicho aí, eu vou levar a mulher no hospital. Quando eu estou saindo com a mulher na mesa ali da recepção, entrou essa moça. Você que é o Jair? Eu falei assim, olha, tem um pitbull ali. Eu falei, filha, mas agora não dá para mim. E tem uma moça aqui passando também. mal, eu tenho que levar ela agora no hospital. Falou que está formigando todos os braços e tal. Falei, mas eu vou anotar seus dados aqui, Case. Aí, anota os dados dela aqui, chamei a Case. Aí ela anotou o nome do telefone. Falei, na hora que eu chegar eu te ligo, fique tranquila. Estou lá no hospital, 20 minutinhos, eu já tinha chamado a prima da moça, 20 minutinhos, o telefone tocou, a moça do Pitbull está aqui com o Pitbull junto. Eu falei, meu Deus do Mas céu. eu ia lá, eu já falei, Então, segura que eu já cara, chego. Eu falei, gente, mas eu não pode, Case. Eu tô indo para aí. Peguei o carro, voltei. Não, porque eu vim trazer. Eu falei, mas moça, Eu não acreditei pode. que você ia. Então, pois é, ela falou assim, não, mas eu trouxe. Eu falei, mas você não pode. Só que ela já tinha trazido 5 junto. Mas 3 mulheres, 4 mulheres e um homem, né? Foi mulher do céu. Montou a tropinha, agora você falei, pega ou pega. Aí eu fui duro com ela, porque não é assim, Vlad. Tem que ter a responsabilidade, é um pitbull. E ela Falei, era você- Dona? Não, tava na rua. Não, ela mas achou- ela gosta do bicho e tal. Falei, mas não é assim que se faz. Você não pode fazer isso. O pitbull pode atacar as pessoas. É um animal que tem uma força maior. Não é que ele seja violento, é que ele tem uma força Se desproporcional. ele foi criado nessa condição, ele vai Isso, ser. exatamente. Se não foi, Imagina, ok. e Mas ele até você descobrir. Pronto. Põe a boca, põe lá o braço. Eu falei, não vou ficar, Deixa eu dar não uma posso. beiçada. A mulher começou a chorar, uma começou a chorar, a outra começou a chorar, outra. Falei, Meu meu Deus do Deus céu. do céu. Foi onde elas me ganharam, porque elas começaram a chorar. Eu falei, se ela desse graça, eu ia pra cima também, né? E resolvi a parada, né? Não, mas mulher sabe como é que é, Cara, rapaz. É ela só começou soltar a a chorar, lágrima, já era. eu falei, pera um pouquinho. Eu fui lá dentro, conversei com o Deli tava lá, falei, Deli, meu, pega. Eu falei, mas Deli do céu, um pitbull. Eu falei, meu, nós pega um daqui, vamos arrumar um espaço, que é menor, e nós põe o pitbull aqui. Vamos cuidar dele. Cara, peguei o pitbull, coloquei lá, já liguei porque a lista de que a gente... Que A tinha, fila de que queria- espera. Uhum. Rapidinho já doamos. Só que eu falo, só que ele não vai agora. Nós vamos Primeiro- cuidar dele. O bicho tá lá, é um doce. Um doce, eu brinco com ele. Tem vídeos lá que o Edson já gravou dele. É sensacional, amoroso. Castramos ele no sábado porque ele estava mancando de uma pá. Doutor, 2 dias. Cuidou com Possivelmente outro- foi atropelado? Cara, eu não, possivelmente uma briga, né? Às vezes com outro, né? Mas eu acredito que tenha sido atropelado. Porque a felicidade, o doutor falou que pode ser uma fratura, Mas começou a dar um antibiótico inflamatório, o bicho ficou show de bola, foi secando aquilo, está sequinho, castramos e já fizemos a adoção. Vamos tirar os pontos, aí nós vamos entregar. Então, mas é onde eu falo que o trabalho é valorizado, é dentro disso. Ele Quando nasceu você pra pega isso, a né? criatura, um Predestinado. Verdade, doutor, porque assim, e o pitbull, Vlad, muita gente tem medo. Então, Tem, o medo dela é que matasse na rua. Porque assim, Sim. o cara não acha que o bicho vem para pegar ele. É porque a televisão ela tem um poder muito forte, Tem. né? E Você falou normalmente a televisão, ou as pessoas da televisão, elas têm a oportunidade de colocar coisas boas, mas preferem o sensacionalismo. E dentro disso, né? E por que eu estou Já falando teve o olho várias. na câmera? Porque induz muitas pessoas a terem ações violentas que não necessariamente era cabível. Por quê? Sim. Usando esse mesmo exemplo. Vendem a imagem do pitbull como muito agressivo. Não é que não tenha. Sim. Mas quando tem uma agressão, quando tem um pitbull, quando faz um ataque, aquilo veicula em
todas as emissoras. Perfeito. Agora, quando pega um caso igual a esse que você pegou lá, qual Nossa. foi a televisão que noticiou isso aí? Ninguém. Ninguém vê. Ninguém. Então é isso, Cara, é isso que eu falo da e eu já televisão. fui- E me cê- causa uma certa repulsa, uma raiva. Sim. Porque. E é por isso que nós existimos aqui, o Tá Aí Gostei, é por esta razão que foi Sim. criado, pra gente propagar isso. Pra Coisas barrar boas. O sensacionalismo. Cara, vamos vou quebrar te esse falar- paradigma. Na televisão não pode só colocar coisas Falou ruins. tudo. E são pessoas simples como nós do dia a dia que faz isso. Sem dúvida. Então eu digo pra você, até hoje eu resgatei em média de uns 9 pitbull na rua. 10 pitbull. Cara, por incrível que pareça, eu nunca tive um problema. Que o bicho me mordeu, nunca, com pitbull nunca tive. Ele geralmente, e eu sei que pode aquela pessoa que está me ouvindo, não, mas ele agrediu meu filho. Você tem que respeitar o animal. Pode ter Ele não sido uma raciocina. reação a Exatamente. uma ação. Então, exato. violenta. Então, e ele não raciocina. Então nós temos que a gente tem que respeitar. É o instinto animal, né? Instinto animal. Então nós temos que respeitar. Quer criar cuidar batendo, com né? Quer orientar batendo. Tá aí. Todo momento que eu vou lá, eu só trato ele brincando. Aí ele revida Ele revida. o seu carinho, né? Se você É igual aquela. É assim igual, mesmo, não é igual, é assim mesmo. é igual o ditado que diz, né? Se você aprendeu apanhando, você não precisa ensinar batendo. Pronto. Mas aí um animal não tem esse raciocínio. Não tem. Logo, Então quando você a defesa dele vai quando ser essa, né? o animal ele precisa de 4 coisas. Ele precisa da comida, da água, mas principalmente Carinho. o carinho. Cara, isso é fundamental. Eu tenho porque se uma você, gata. Mas Vou você te falar, sabe o mas- que acontece? mas você Eu sabe- tenho 16 gatas na minha casa. Ó, eu vou fazer uma massagem Vlad. porque eu tenho um problema na lombar. Só Sim. pra porque essa vale a pena. Nós temos um tratamento lá, viu? Eu pego um mas aparelho, pronto. eu vou usar aqui para poder fazer na minha lombar, porque eu tenho um problema no ciático. Quando eu ligo o aparelho, o ruído ela já vem. Aí eu tenho que parar de fazer a massagem em mim, porque eu tenho que rolar o massageador nela primeiro. Eu sei. Aí ela fica para lá e para cá. Eu E aí, sei, quando eu canso de fazer massagem, porque ela não cansa nunca, É. quando eu canso, aí eu dou uma expulsada não. nela, eu falo, agora é minha vez, dá licença. Dá licença. E aí eu vou fazer. Cara, é impressionante Eu o sei. carinho que é. E eu Ah, tô é trabalhando no home office. sensacional. O que ela faz? Ela deita, esparrama aqui no meu colo, aí eu tenho que trabalhar com ela. Isso quando ela não quer passar o rabo na minha cara. Eu Cara, sei como que é. é um Vlad, carinho, eu sei. é uma coisa gostosa demais. Mas Sensacional. é isso. Tirando essa palavra que ele falou assim, qual foram as 4 coisas? Então, ela quer casa, comida, Comida. a água E o e o carinho. carinho. E você acha que isso não está faltando na humanidade hoje? Com certeza. A Eu- empatia quando- de um com o outro, um Dodô, carinho de um com o eu- outro. Com certeza. Cara, você às vezes a pessoa quer simplesmente que você a Atenção. ouça. Exatamente. Atenção. Ela quer atenção, ela quer que você ouça ela. Então, assim, é o que eu falo, com o amadurecimento da gente, isso é fundamental. Eu sempre fui um cara assim, eu amadureci muito cedo, até porque eu falo, cheguei aqui com 15 anos. Então, o meu amadurecimento, ele foi muito cedo mesmo lá na minha cidade, porque quando eu voltei lá a primeira vez, eu tinha 22 anos. Então, quando eu voltei lá, quando eu estava indo, né, eu lembro tudo isso, quando eu cheguei, eu imaginava que os meus colegas, eles fossem todos mais novos que eu. Você esqueceu que eles se acompanharam, Que né? eles tinham a Sim. mesma idade. Juro pra você. Então, assim, falei, caramba, eles têm a mesma idade que eu. Porque, assim, o meu modo de pensar era. Eu lembro a minha mãe Aí falava. você já chegou lá com alguns com os filhos. Não, Até que não. a maioria não, porque eu, na época, eu voltei lá primeiro com 22 anos de idade. Só que a esse grande grande maioria. problema é quando você sai para um estado que nem São Paulo. Porra, Você evolui. Demais. Você volta diferente. com certeza. Você volta totalmente diferente. Você sentiu isso. Cara, é verdade. o que eu tô falando. É. Quando eu cheguei lá, você é doido. É uma coisa assim, é um choque de realidade. É assim. Eu lembro, até eu levei umas fitas cassete na época, era Aham. fita cassete. Eu levei, cara, não tinha nem a música que tinha aqui, não tinha lá. Você é uma Um atração negócio, na cidade. é assim mesmo. Você é era atração assim mesmo. Nem o prefeito sabe o que você Não, faz. era assim, era dessa maneira. Meu pai trabalhou na prefeitura desde quando eu me entendi por gente lá. Então eu voltei, meu pai ainda trabalhava na prefeitura. Jerry, essa aqui vai ter a segunda parte, porque se a gente for conversar 1 hora. Ele muito nem pouco. terminou de falar ainda. porque Não, já não foi- terminamos. É. Mas é uma coisa que nós temos outro compromisso. Mas, Sim. mas agora, Vlad, agora nós temos Um desafio? temos um desafio. Aqui no nosso podcast, Ah, tá aí, tem essa? gostei, eu e o Vlad. Nós iremos fazer uma finalização com uma dinâmica, é uma dinâmica e divertida. Certo. Nós iremos te fazer uma pergunta, você vai falar uma resposta rápida. Perfeito. Rápida. Perfeito. Tiro rápido.
Ping-pong. Eu espero Bateu, saber. É ping-pong. Bota Bateu, rapidinho, voltou. viu? Bateu, voltou. Então, beleza, Você vamos começa ou eu junto. começo? Manda aí. Vamos lá. Qual a sua maior qualidade? Em uma só palavra. Pô, eu sou generoso. Ótimo. Defeito? Eu acho que é ser muito acelerado. Qual a maior característica em uma pessoa? Ser do bem. E o que você mais aprecia nos seus amigos? A lealdade. Nossa. Top. E eu Pegou tenho... pesado comigo. Eu tenho... Melhor coisa. O que é família para você? A família é a base de tudo. Acho que todo mundo fala isso, mas quando você tem a família, é isso mesmo. Então, a família é a base de tudo. Se a família, quantas vezes eu não queria desistir, a minha esposa fala assim, agora? Mas você sempre correu tanto. Não é a primeira vez que é dessa maneira. Vai, filho. Ela sempre foi assim. Se você tem tempo livre, o que você faz com ele? Cara, eu fico em casa. O meu tempo livre que é pouco. E como você relaxa? Não vai Relaxa. falar que é com o gato no colo. Não, eu relaxo. Por Fazendo incrível carinho que no pet, pareça, Fazendo carinho no pet. eu relaxo vendo televisão e com um gatinho no colo. Tem algum livro preferido? Eu sempre fui um cara que eu li pouco, mas a Bíblia foi o livro que eu mais li até hoje. Um dos mais importantes. E um dos mais, tem resposta para tudo e é atual, viu? Sim. Será sempre. Qual a trilha, qual a música da sua vida? Cara, eu tenho uma música assim na minha mente que ela tá o tempo todo, são várias músicas, mas eu não lembro nem o nome do cantor direito, Derek Strait. Mas eu acho que, não sei se teve circos em outras cidades, na minha abria e encerrava com aquela música. Dire Street. Bacana. É isso, Tem né? muita música boa. Não esqueço nunca, é gravado na mente que eu era criança, né? Bacana. Quem é você na fila do pão? Rapaz, acho que eu sou o último do pacote da bolacha. Ou não, hein? Eu sou um O que cara... é felicidade para você? Felicidade é fazer aquilo que você gosta, é viver o dia a dia na simplicidade, na humildade, que eu acho que é isso que o ser humano precisa, com muito pouco para se viver. Quando você monta algo, você precisa daquilo para manter, mas as suas despesas ali, quando você olha assim, fala, puxa, é muito pouco que eu preciso para mim sobreviver. Tem algum lugar que você gostaria de morar? Ou visitar, não necessariamente morar, né? Então, eu gosto muito do meu país, assim, eu queria voltar lá em Nova York, que o tempo está pouco, lá na minha cidadezinha, que Nova York é uma cidade vizinha da minha, que é muito gostosa, ela tem um rio, que é o Rio Parnaíba, que corta a manhã, que é uma delícia, ela tem a Praia do Caju, que eles colocam, que é delicioso. Só sabe quem viveu lá. Convida a gente pra gente ir junto. Demorou. Já posta lá. Qual é a flor mais linda do seu jardim? A minha esposa, meus filhos, eles são flores assim que a gente não pode deixar. É o seu jardim completo? É verdade, viu? Tem algum animal? Qual o animal mais incrível do planeta Terra, na sua concepção? Cara, eu acho o leão, assim, eu acho magnífico. Qual é a coisa mais inteligente que o ser humano já fez? Tem várias, assim, se eu fosse falar, eu não te falar como tem que falar de bate-pronto. Eu acho que eu vi uma matéria que o chinês ele colocou um metrô dentro de um prédio lá na China. Então são coisas incríveis. Então tem imensas, né? Eu vi esses dias, eu estava vendo isso, eu achei incrível. Bacana. Qual foi a melhor viagem que você fez? Eu viajo pouco. Eu acho que a melhor viagem que eu fiz foi do Maranhão para São Paulo mesmo, que foi onde eu realizei, construí a minha vida, a minha família. Então, sou muito grato, principalmente à minha cidade, Diadema, que eu tenho de coração mesmo. Lá é a minha cidade, é a minha casa, é o lugar do meu refúgio. Chego de Diadema, eu estou em casa. É isso. O que o Jerry odeia? Eu não tenho, cara, não odeio nada, não tenho tempo, Dudu, para isso. Não guardo esse tipo de sentimento no meu coração. Isso é bom. Se pudesse ter um superpoder, qual você gostaria de ter? Cara, o superpoder é para a cura para a grande maioria das pessoas, né? Para todas as pessoas, e principalmente para os bichinhos, que a gente se identifica muito. A gente tem, você olha para um animal, ele te identifica, ele te conhece. Sim. É Ele assim. te adota, né? Porra, não tenha dúvida, é assim mesmo. Geralmente as Verdade. pessoas falam isso. Qual a qualidade ou o adjetivo que define o Jerry Bolsas? A qualidade é ser essa pessoa que eu dou atenção, né? A pessoa, quando me procura, eu vou ouvi-lo. O prazer em ajudar, né? Porque quando diz assim que é melhor dar do que receber, então eu me sinto muito feliz por isso. Tendo um defeito, qual o defeito que você que é perdoável? Acho que o defeito que é perdoável é quando você, às vezes, a humildade da pessoa, quando você
a palavra ela tem um poder muito grande de destruição. Mas quando o cidadão ele fala que eu estava vindo no carro para cá e vi uma matéria de um jornalista ali do esporte e ele falou do time exatamente do Água Santa, né? E é antigo, não é de hoje. E ele falando, e depois ele foi lá, pediu desculpa, me perdoa, eu errei mesmo, eu estava falho. Então isso acho que, né? Ser impulsivo. Então exatamente isso. Bacana. Em que você gostaria de ser melhor, Jerry? Cara, eu gostaria de ser melhor naquilo, melhorar a cada dia, né? Eu acho que eu não quero ser melhor em nada, não, vou ser melhor nisso. Não, eu acho que a gente pode melhorar a cada dia. Pode melhorar como ser humano, melhorar como pessoa, né? Em fazer pelo seu próximo, eu sempre falo, porque quando a pessoa está chorando, chore junto. Entenda que aquela pessoa está sentindo algo, faça por ela também. Então, a gente pode melhorar a cada dia. É se entregar a Deus, é pedir a orientação de Deus, porque eu tenho certeza absoluta que aí você vai se tornar uma pessoa muito melhor. Sem dúvida. Bacana. Mania? Rapaz, eu tenho a mania de acordar ali no horário, né? E estar no trabalho dentro do horário. Disciplina, então, hein? Disciplina, Bacana. exatamente isso. Como que você mais gasta dinheiro, tirando o pet? Nossa, não é no pé. É com O cara faz a comida. pergunta e fala que não pode, pô. Ah, Mas eu falo, é com comida. olha aí. Porque eu acho que eu tenho. A minha mãe, quando eu morava lá no Maranhão, ela fazia o almoço, aí eu ouvia ela falar assim. E eu tinha, acho que 7 anos, mas fica gravado na tua mente. Ela falava assim, a dificuldade, né? Sim. Imagina naquela época. O que eu vou dar para esses meninos comer de noite? Eu falei, meu Deus. E eu não falava nada. E ela eu nem já... tinha terminado a janta, o almoço Não, ainda, mas já estava exato, preocupada porque nós no não que tínhamos fazer pra jantar. geladeira, nós não tínhamos geladeira É. e não podia estragar a comida. Então a comida era quantidade certinha. Então eu já ficava pensando, meu Deus, eu vou pegar peixe, vou matar passarinho para trazer a mistura para casa. Porque quando ela falou o que eu vou dar para os meninos, o arroz e o feijão Já já era tinha. garantido, né? Sim. Que a gente Foi plantado ali mesmo, né? Exato, era assim, tinha a roça. É. E aí a gente ia atrás disso. Então, essa preocupação eu sempre tive. Então, acho que eu gasto dinheiro com comidas. Meus filhos não podem pedir um negócio que eu vou atrás para dar, porque eu tive essa necessidade. Eu nunca passei fome, graças a Deus, mas Amém. passei algumas necessidades. Bacana. Qual o seu sonho de consumo ainda não realizado? Cara, o Quer meu dizer, sonho... é sonho, né? Ainda não foi claro, ainda. sonho de consumo, É. eu digo para você que é pequeno. É pequeno, meu sonho de consumo é tão pequenininho. Nós compramos uma ambulância para os pets. Uma ambulância de verdade. Sério? Esse eu e o Deli, a gente compartilha galera. desse sonho. Você É uma Vamos- ambulância simples até. A gente a poderia gente- abrir é. uma vaquinha para Não, comprar uma ambulância seria por- sensacional. para o sabe? projeto Jerry Bolsas. Hoje a gente faz com um carro nosso mesmo, mas não é um carro apropriado, né? Não é um carro que eu gostaria... Mas se a gente soltar aqui, de repente, arrumar um patrocínio, Amém, não, que Deus te ouça. alguns. Alguns Amém. patrocínios. É, porque a gente pode... Então, vamos ver essas drogarias aí que E a o gente Deli compra sabe, o tanto... Deli tá ouvindo, ele sabe do que a gente fala todo dia. Né? Pô, nós não compramos ambulância. E eu vou comprar, com Deus é um sonho de consumo, você só atinge aquilo quando você Se um põe como patrocinador objetivo. chegar aqui, ver o projeto do Jerry Bolsas e falar Pô. assim, Jerry, vou doar uma ambulância para você. Ou parte, porque de repente não cara, precisa ser uma. lógico, Liga pro exato. amigo e fala assim, ô, vamos ajudar? Eu vou entrar Perfeito. com 20%. Aí Não, você liga mano. pro outro, quer ter com mais E- 20%? Não, mano, outra coisa, pode abrir uma vaquinha para comprar ambulância pro projeto do Jerry Bolsas. É, Pô, e aí seria aí você já entra lindo, com 50% da ambulância, se você quiser. Seria entendeu? lindo, eu falo isso de coração, sabe, Vlad? Sim. Porque, Não, mas cara, veja bem, veja bem. obrigado, olha, olha o obrigado poder pela- da Pensou palavra. se isso sair daqui do podcast, tá e a palavra tem poder. Tem, hein? e a palavra mobilização tem também. poder. Então, olha só. Com Então, assim, olha, certeza. veja bem, você aí que tá nos ouvindo. assistindo, like, dedo no like, Esmaga o like. Esmaga. olha o projeto do Jerry Isso, que é muito sério. e nos ajude a conseguir esta ambulância pet. Nos ajude a conseguir esta ambulância pet. Marca aí aqueles repórteres que são amigos seus, jogador de Perfeito. futebol, o dono Isso. daquele mercadinho. Sabe aquele amigo seu que é lá dono do depósito de material de construção? Show de bola. Aquele cara lá da farmácia que você compra, tá sempre pendurando, etc e tal. Meu mano, é o que eu falo. Traz aí. Traz ele com a gente no projeto. Vamos fazer essa fofoca. Isso é pra bacana. frente. E eu- Conta pro amigo do amigo. E às vezes Conta quando o Olha cara... aqui a fofoca. É porque... A às vezes- ambulância do Jerry. Isso mesmo, Vlad, por favor, viu? Ô, Jerry, o que te irrita profundamente? Cara, é ver quando você pede algo ali que a pessoa vai só faz aquilo. Você, tira esse cartão daí. Aí você tá com tira esse cartão. A pessoa só tira aquele cartão, deixa o outro ali. Putz, Limitado. Meu, faz tudo. Já vou tirar isso aqui, ele tira, vou tirar os outros. Né? Agora, Flá, em uma palavra só. Aí O do que você vai falar, em uma palavra só. Sacana aí. Em uma palavra. Quem é o amor da sua vida? A minha família, cara, entendeu? Olha.
Precisa de duas? Não, imagina. mas é composta. Porque eu tenho... A palavra eu é tenho uma um só, filho, mas ô, ela Vlad. vem um pacote, né? Não, Exato. Quando Quando eu falo que é família, minha tá falando família... Isso. Tem a rainha Eu tenho o meu e filho... os príncipes. É só um príncipe. O meu filho, o Lucas, quando eu falo do Lucas, o Nicolas fica com ciúme, né? Nossa senhora, o Nicolas... você gosta do Lucas. Mas é que o Lucas foi o primogênito, né? Então, o primeiro filho. O Lucas é um garoto que eu ia com ele todo dia, deixar na escola, buscava na escola. O Nicolas, hoje, eu não tenho nem... Tá esse tempo todo, né? Eu levo na escola, não deixo de levar, e o meu sogro traz, né? Mas o Lucas, meu filho, eu ia levar e ia buscar. Então, o Lucas, ele assim, nós temos uma ligação muito forte. Porque o Lucas, ele fala todo dia, pai, eu te amo, pai, você é o melhor pai do mundo, você é maravilhoso, você é o cara. Então, assim, nós temos essa ligação. Tem uma afinidade maior. Entendi o meu filho, tinha momentos que ele era bravo e tudo. Você vai tolerando, porque você sabe que é a idade, aquilo ali. Meu filho é maravilhoso, meu filho é lindo, a minha família é maravilhosa. Tanto é que você falou família, né? Porque são todos, né? Tem Exatamente afinidade, mas, isso, claro. mas nenhum dos dedos das mãos não. são iguais. O filho Todos também eles não, têm a mas sua o característica. amor é grande É assim de mesmo. pai para filho. Bacana. Graças Qual a Deus. a sua fase de vida preferida? Rapaz, de idade você fala ou não? A fase. A Você fase, escolhe. eu posso falar que toda a minha vida eu não posso reclamar, porque eu tive sempre Deus comigo e sempre foi boa. É o que eu falo, a gente passa as dificuldades, mas isso tem... Que bom. Passa por isso, Que natural. bom. Hoje você é o que é por conta das dificuldades. Dos aprendizados, O que exatamente te isso. fortaleceu. Eu passei 16 anos disputando uma campanha política, e quando eu ganhei a eleição, o que eu falo, Deus te prepara. Você tava pronto. Eu estava Se você pronto. tivesse Eu tinha um entrado presidente antes, de talvez não tivesse partido. dado certo. Exato, eu tinha um presidente de partido que eu tenho o maior carinho por ele, chama José Carlos. Né? José Carlos hoje não é mais o meu presidente, né? Que hoje o presidente é o Jadir, lá do nosso partido. Sim. Mas o José Carlos, ele falava, no dia que ele... O José Carlos ele tem uma habilidade que ele falou assim, Gerrinho, talvez você não esteja... Não é que você não está preparado, mas o pessoal não te conhece o suficiente. Você só vai ganhar eleição no dia que você sair da loja para você ser o candidato. Quando foi... Aí chegou a 2020, ele falou... Mas ele falou antes. Ele falou, você está preparado. Eu falei, pô, Zé, obrigado. Mas foi tanto trabalho, até hoje, o Vlad, eu não tive ainda o tempo de comemorar a minha eleição, acredita? Imagino. E eu falo isso com os colegas, porque a gente se dedica de verdade. Mas não deixa a de gente fazer faz isso, de não. verdade. Não. Eu falei pro telefone, Vale a pena, é necessário. É É uma necessário. conquista Eu não muito... tive o tempo. É verdade, não fizemos um churrasco, eles sabem que eu não tivemos um churrasquinho assim, é que parou todo aquele período da pandemia, então, mas nós vamos fazer essa reunião sim, eu quero fazer, porque é necessário. Ô, Jair, se você tivesse que comer sempre o mesmo prato para o resto da sua vida, qual seria? Arroz e feijão. Qual seria o prato? Arroz e feijão. Não, porque, cara, e a minha esposa avisa, não, cara... E eu falo para mim, não é comida se não tiver arroz e feijão. Não é. Cara, minha irmã, eu tenho uma irmã que ela faz a comida lá em casa, a minha irmã é sensacional. A comidinha dela, arroz e feijão, é delicioso. E a gente gosta lá no Maranhão, o Vlad não é de lá, os pais de lá, né, Vlad? Minha mãe é de Sua lá, mãe de meu lá. pai é de Minas. A tua mãe vai saber que ela faz fica com um torradinho, o arroz queimado. Pegado, aí, rapaz, ele sabe. O pegado, eu até mudei de falar, porque aqui ninguém... Não, tem que falar, pô, tem muita gente que tá nos assistindo que sabe, é o pegado. Pegadinho da panela de ferro? Porra, que delicioso. Então, é delicioso. Então, minha irmã ainda faz o pegado. Quando ela faz a galinha caipira, eu gosto mesmo de fazer pegado, agora não quando faz o garrado. Não é pra queimar, não. É a rapa, não é queimado, não, isso mesmo. O povo acha que é queimado. Não, é o pegado. Delicioso. E pra começar com um surubim, no caldo. Rapaz, tu não é e aquela pimenta. Verdade, tá tudo assim certo, mesmo. Parabéns, viu? Nós estamos chegando aos minutos finais aí, já tá gostoso, bate-papo. Já tô sentindo saudade, cara. Mas vamos pensar numa situação assim, né? O que te faz único? Cara, o que faz único, assim, eu acho que o modo de eu tratar as pessoas, né, o modo de conhecer as pessoas, de como tratar essas criaturinhas. Então, que Deus te capacita, te escolhe, e Ele não escolhe qualquer um. Eu falo sempre. Então, por isso me faz único. Esse cara do pensamento positivo. Quando vem um pensamento negativo para mim, eu tento tirar de mim. Se vem alguma... Porque nós somos seres humanos, mas qualquer pensamento negativo, qualquer maldade vem, tira de dentro de você, porque aquilo não faz parte. E é isso que me faz único. Eu me considero assim, eu tenho que ter pessoas iguais a mim, mas com esse pensamento positivo, com essa força mental que Deus me deu, eu digo assim, que eu sou um dos únicos. Jair, o que você pediria ao gênio da lâmpada? Rapaz, eu queria, assim, uma tranquilidade maior para manter o meu projeto.
sabe? Para manter esse projeto que eu acho ele assim fundamental na vida de muita gente, porque nem eu falo, não é somente o pet, mas a parte odontológica, a parte da creche das crianças, idosos. mas Os idosos. exato, dos idosos, porque são duas fases que você enfrenta. Quando você é criança, né? Que você precisa faz- de alguém para cuidar de você. Exatamente isso. E quando Na você fase está na final da velhice. vida, que que é um você intervalo. precisa de alguém para cuidar de você. Exatamente. É o isso. intervalo, né? Isso mesmo, é isso. É um intervalo, né? É um caminho longo, né? Que você sai daqui, até você percorrer tudo isso, e você vai chegar aqui, e você precisa Meu disso. mano Vlá, Tá chegando ao fim? tá chegando Pô, ao já fim. tô. Que pena, né, cara? Queria agradecer Eu ao quero- nosso nobre vereador em Diadema, com 2.600 votos, né? Redondo, 2.600. 2.600 votos, o vereador que teve mais votos no partido, Verdade. onde era desacreditado por muitos. Verdade. São vários candidatos, vereadores no partido, né? Onde era desacreditado por muitos. Vereador Sim. mais votado da Da legenda. do PSB de Diadema. Meu amigo. Obrigado, meu muito brother. grato. Eu sinto muito contente em te chamar, em ser seu amigo, em Obrigado. saber da sua história, ser amigo dos seus assessores também, do Pô, Derli, do bacana. Marcinho, do brother da produção, que Isso, Edson. do que você precisar de nós, Jair, você sabe que Cara, tem as portas abertas, nós estamos formando uma parceria de vida, obrigado. uma parceria do bem. Obrigado. E muito, muito, muito obrigado. Eu vou aproveitar aqui também e assim agradecer, né? Que eu já agradeci, mas pelo Facebook nunca tive a oportunidade de estar aqui num espaço desse, né? Um podcast, né? Podcast? Podcast. Então, Tá aí, chique. gostei. Tá aí, gostei. Então, assim, agradecer as pessoas que votaram em mim, porque aqueles que não votaram, eu trabalho para conquistar o voto dele, porque assim, não é que a pessoa não votou em você, Você não vai ajudar, né? não, de forma alguma. Então, eu faço isso com tranquilidade, com serenidade, com a humildade, que eu acho que isso cabe em qualquer lugar, em qualquer situação e com qualquer pessoa. Então, aquelas pessoas que não votaram em mim, que elas prestem atenção no meu trabalho, porque você só ganha uma eleição com reconhecimento daquilo que você faz. E eu peço orientação a Deus todos os dias para fazer cada dia melhor, para fazer bem feito, para não fazer de qualquer jeito, porque principalmente que eu sou linha de frente da parte do pet. E o pet, os bichinhos, eles não sabem falar, eles não sabem pedir, sentem falta da comida, sentem falta da água e principalmente do amor e do carinho que nosso projeto, Aquele calor na nossa humano, liberdade, né? e eu dou isso todos os dias, Vlad. Salva de Abençoado. palmas, Cara, né? olha, graças a Deus, viu? Abençoado. Graças a Deus. E, olha, nós temos um espaço também em Diadema, o Vila 7, é um bar. Vila 7 é o bar do É nosso. Babinha, não, né? Não, Vila 7 É nosso. Mas Babinha aqui é que parece, deu uns se olhos, vocês pô. precisarem, para de repente unir, ter o espaço para fazer alguma causa social Vila também, 7. você pode ter agora aí a chave. Passamos a chave Pois para você, bacana, porque valeu. o nosso projeto, a nossa ideia é de ajudar. Então, a Bacana. gente tem mais uma oportunidade para abrir e fazer alguma coisa em prol do pessoal de Diadema também. Show de Não só bola, Diadema, a show gente de tá bola. das regiões Das divisas próximas. ali, né? Exatamente. Nós temos as divisas. Diadema está no Cidade centro Júlia, de todo mundo. Jardim Luso. Diadema está no centro ali, Tá, podemos verdade, dizer, é um né? Porque coraçãozinho. entorno, exatamente. Então, nós temos essa oportunidade. Então, deixo aqui para você as portas abertas também, que será muito satisfatório para nós recebê-los lá em nossa casa para fazer algum projeto social. Tá? Mais Então, uma vez, muito obrigado. Agradecer o Deus pessoal abençoe. que está nos bastidores, né? O Claudio Beach. Beach. O Beach. Tem lá o padre que estava lá, o padre Ayrton, né? Pai Paulo. Paulo e Paulo, tava lá tem o Zé, né? Tem o Zé ali Tem também, né? o Zé Carlos. Isso, Zé Carlos. Então, dá um abraço, pessoal. Obrigado aqui pelo Wesley, colega que veio com a gente, nosso produtor, o meu fotógrafo. Tem o nosso brother, né? Jaguaciba. Jaguaciba. E agradecer aqui o meu assessor. É meu super parça, meu. Bacana. É o meu guru do trabalho, é um cara meu Bacana coach, demais. é um cara que eu admiro demais. E não vou esquecer aqui de agradecer o Derli, porque o Derli sempre está comigo, é um cara isso. que eu ouço, é aquele cara de referência, né? Que eu sempre ouço ele, porque ele é um cara sensacional, é um cara tranquilo, é um cara sábio, um cara inteligente. Então eu procuro sempre ouvir. E falar para essa galera que está nos vendo, para você acessar, compartilhar, falar, esmaga lá o dedinho lá no like. Tá aí, Bacana. gostei. Aê, aqui, tá tamo aí, junto. gostei. Toma água aqui, ó. Vamos fazer um brinde a Vamos nós. brindar aqui. Olha ó. Obrigado. Um brinde. Obrigado, Valeu, galera. Vlad. Vocês estão vendo aí? Dá pra ver legal? Então pega aí. Chupou, chapou, um geladinho de vodka. Melhor que tem.
Vila 7 Lounge, é em Diadema. Nós temos nosso parceiro da contabilidade também, da Percepção Contábil, tá aí. O Milianos, time do nosso parceiro Derei também, tá Olha, na Zé, o Supercopa Miliano. Pioneer, é, nosso parceiro. A rapaziada do R2 Debone também, Chaparral, Arrebento, é tudo Ajax. envolvido, Ajax, é tudo envolvido, são pessoas, Coruja, Pô, são o tudo Vlad parceiro conhece nosso. bem Diadema. O cara E já... precisar Cara, já lá. Cara, já do tá- Hortifruti Grangeiro, The Best Hortifruti. Muito obrigado, aí. galera. Valeu, muito grato. Aí, Bom meu demais. caro.